Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, vocês estão em pé. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia no livro de João, né? Capítulo de número 21, né? Aqui a Bíblia conta a história que Jesus, depois de haver ressuscitado, né? E eu quero só deixar aqui um versículo, irmãos. Eu quero deixar aqui o 22, aqui, ó, o 21 e o 22. Depois eu vou contar a história para os irmãos, tá? Mas eu quero deixar esse versículo agora. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? Segue-me tu. Pode sentar. Já a oração já foi forte, né? Irmãos, eu estava analisando, não sei se os irmãos já observaram, aqui você vai ver que primeiro, né, o Senhor Jesus eles resolveram aí pescar, depois que Jesus já havia ressuscitado. E hoje os irmãos começaram o culto aqui falando sobre o amor maior. Por que o culto é o amor maior, né? E aí, irmãos, o amor maior, né? Não sei se os irmãos observaram os louvores que foi louvado, e depois o irmão cantou aqui sobre, né, o Emerson, também o hino que ele cantou. Você pode ver que está caminhando a palavra, caminhando tudo que você... E o que eu quero dizer para vocês, que quando Jesus, ele estava assim, atravessando um momento difícil por causa da ressurreição, porque eles esperavam que Jesus ia vir para libertar eles de Israel. E aí, irmãos, eles ficaram preocupados porque Jesus havia morto. Aí eles pegaram a rede e foram pescar. E logo após, os irmãos sabem que antes disso Pedro havia negado Jesus. E quando Jesus chega, que eles olham lá e vê Jesus na beira da praia, lá com os peixes, com as coisas, tudo para comer, com os pão, né? Nós cantamos até aquele hino assim, ó: vencerá, o mestre chama, vencerá. Aí ele fala assim: poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, né? E ao tornar a praia, então, vendo fogo, peixe e pão. Vocês conhecem esse hino? Então, os discípulos chegam e eles veem Jesus já com peixe e pão. Irmãos, é um negócio que às vezes a gente põe na nossa cabeça, né? Como que um homem ressuscitado, pastor Marivaldo, ele não tinha corpo humano igual assim nós mais. E como que ele comeu a comida? E como que ele estava lá? E para onde que foi? Outro, irmão, duas coisas. O outro foi o anjo que apareceu para Abraão. Ele comeu. A Bíblia diz que ele fez um cabrito, deu para eles comeram. E por onde vai? Pastor, e lá no céu não vai comer? Vai, irmão, lá no céu não vai comer. Você sabia que lá no céu não vai comer? Pastor, o senhor só pensa em comida. Não, irmão, não é gostoso. A palavra de Deus, ela é pão, não é? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é comida também, viu? A Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, quando a gente está, você pode ver, não tem um ditado aí fora, quando a pessoa olha, não sei se você está com a cara feia, mas você está com fome, né? Não é? Não tem esse ditado? Você está com fome, essa cara feia aí? Aí, irmão, então por isso que eu só ando dando risada, quero morrer quando não estou com fome, né? Irmão, mas olha bem, aqui, quando Jesus chega, pastor, o que nós vamos comer lá no céu? No livro de Apocalipse, capítulo 3, diz que o Senhor diz assim: aquele que vencer, eu dar-lhe-ei de comer do maná que está escondido no paraíso. É Apocalipse, não é Bíblia. E pastor, e aonde mais que fala? No livro tanto de São Mateus como Marcos, João, a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, a última ceia que ele teve com os discípulos, ele disse assim: olha, não mais beberei do fruto da vide e não comerei mais do pão, senão naquele dia que eu próprio lá dou para vocês. Nós vamos comer, irmãos. E Jesus vai fazer uma festa maravilhosa lá, que vai ser muito lindo, irmão. Aí, irmãos, agora observa bem. Aí eu estava vendo assim, aí Pedro chega para Jesus e ele estava
estava meio assim com medo, porque ele tinha negado a Jesus, né? Aí Jesus se aproximou de Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Nós estamos falando do amor maior. Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, amo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Aí Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Aí ele olhou assim, e a Bíblia diz que ele se entristeceu. Ó, por que, pastor? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para ele, irmãos, esse aqui diz que na Bíblia, os irmãos, acho que eu já falei aqui para vocês, ou vocês já ouviram falar, na Bíblia fala de 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor de homem para mulher, romântico, eros, de romance. E o outro amor, segundo amor, é o amor filha, que é de pai para filho. E o amor ágape, esse amor é um amor que é só o amor de Deus, que é um amor sem amar, sem nada de troca. E agora Pedro fala no grego, irmãos, que Petros, agape-mim, né? Agape-mim quer dizer você me ama. Petro, eros-mim, você me ama. Petro, você me ama. O amor de pai para filho, filha. Por que, irmãos, Jesus falou esses 3 tipos de amor? Porque primeiro, o amor que Jesus está falando aqui é um amor. Jesus estava perguntando assim, porque quando a gente, irmão, namora, pastor, o senhor vai falar de casal. A Bíblia fala que das 10 virgens, irmão, que ele é o noivo, sim ou não? E a igreja é o quê? É a noiva. Se Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Agora o que eu quero falar para você, ele fala assim, quando ele fala: Pedro, eros-mim, você me ama como uma mulher ama um homem, ou como um homem ama uma mulher? Por quê, pastor Naldo? Porque quando o homem ama, irmãos, ou uma mulher ama, quando a gente namorava, né? Quando a gente começou a namorar, poderia estar com dor de barriga, poderia estar com dor de cabeça, poderia estar sem dinheiro, mas ia para casa da namorada. E eu não ia, irmãos. O Gão mesmo, a Guga estava contando a história ali, ó. A Guga está ali, né, Guga? O Gão estava contando a história que o Gão pegava o carro emprestado do pastor William para ir para a Lagoa Dourada, lá para ver a Guga. O sacrifício que o Gão não fazia, irmão. Era ou não era? Eu não sei se era da época não sei da Rosa e do Tarcísio. Ô Rosa, Tarcísio, mas você lembra daquela época que o pessoal montava aquele carro de som? Que era telemensagem ou telecarinhos? Quem lembra aqui, irmão? Quem lembra? Só? Era lembra do Tarcísio? Eles paravam o carro irmão, era assim mesmo. Já fez assim? Colocava assim, o carro parava na porta e abria assim e mandava mensagem para a namorada ou para o namorado. Era assim, falava: eu te amo, não sei o que. É isso que Deus está falando para nós, irmãos. Jesus falou: você tem coragem de ir para a praça falar que me ama? Você tem coragem de deixar tudo para vir me servir e me amar como você fazia antes? Por amor de irmão, de casal? Irmão, poderia estar chovendo, poderia estar sol, poderia estar chuva, poderia estar frio de tremer as pernas, mas não deixava de ir na casa do namorado ou da namorada. É verdade ou não é? É isso que Jesus está dizendo para nós. Você tem coragem? Você me ama a ponto de deixar tudo? Irmãos, aí, e outra coisa, né? Aí eu via, quem não já viu isso aí? A pessoa falar serenata. Quem que não já viu? Chegava lá, tinha uns que moravam no sobrado, né? E a pessoa chegava lá com aquela sofona com o violão, e cantava, né? Que saudade do meu beijo, olha lá, eita Deus. Era assim ou não era? Tarcísio, você fez isso? Não, não fez assim. Mas Jacutinga deveria ter, né, Tarcísio? Irmão, você já imaginou? E você pescadura, lá ficava na casa dela assim, ó, esperando lá o Gão, grande homem chegando lá no Gão, chega lá e ela ficava. Ô irmã, tá a irmã dela ali, ó.
Ela não ficava desesperada? Ficava ou não ficava? Será que o Deus vai vir? Será que ele vai vir? E o meu lá doido para pegar o carro do irmão vai lá abrir a boca. Agora, Jesus, irmão, agora pode ver, irmão, para Deus, para Jesus, a gente não dá bola. A gente não faz nada. Hoje está meio frio, acho que eu não vou para a igreja não. Hoje está meio, sei lá, irmão, a chuva está vindo lá em Pouso Alegre, ele vai ver o tempo, já vai chover, não, mas quando namorava ia. Jesus está dizendo assim, igreja, vocês me amam, o amor eros, o amor de marido para mulher, de namorado para namorado. Por quê? Por quê, pastor? Porque ele é o nosso noivo, irmão, e nós temos que deixar tudo para vir adorar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Diga para ele que você veio aqui porque você ama ele, porque você tem ele acima de tudo. Pastor, o programa é 9h30 que vai acabar hoje? Não. Ô irmãos, agora, pastor, e o outro amor que o senhor falou aí, que é o filho? O filho, irmão, é amor de pai para filho. O que é esse amor? O que é esse amor, pastor Ronaldo? Os irmãos têm filho, quem não tem filho tem irmão, quem não tem irmão tem sobrinho, tem parente, que é pequeno. Irmãos, Tarcísio está aqui, Marivaldo, vocês aqui, todos são pai, mãe, tem as mães aqui que sabem disso. Você pega o seu filho, ele vai fazer uma arte, você vai bater nele. Você já observou? Irmão, quando a gente, às vezes, Jesus corrige nós, a gente já fica com uma cara feia, brava. Não, eu não vou mais na igreja. Jesus não me deu o que eu queria. Eu pedi isso, Jesus me deu. Deixa o Deus sozinho lá, ele que se vire. Agora pensa bem. Olha o amor que Jesus está dizendo aqui, Você me ama. Igreja, filho é minha. Você me ama com amor de um filho, de um pai para um filho. Você pega o seu filho, você pega o chinelo, dá uma chinelada nele, bate nele quando ele faz alguma coisa errada e empurra ele para lá. É assim ou não é? O que ele faz? Ele vai para lá ou ele volta para os seus braços? É assim ou não é, irmão? Pode ver, você bateu no seu filho pequeno, o seu filho, ele volta logo de você, ele vai para lá, vem para cá, não, vem chamar perto de mim não é assim ou não é? Lembra que eu falei de criança que vai para lá, menino, vai chamar para lá, menino, vai chamar para lá, menino, não vem chamar perto de mim não, e ele agarra na sua perna e fica ali do seu lado, querendo ainda o seu carinho. Irmão, é isso que Jesus está dizendo para nós. Às vezes, irmão, tem vezes que nem Jesus faz nada, então alguém fala, olha com o cara feio, o Chico Centurião, não vou mais para a igreja não, porque o fulano falou isso. Irmão, larga a mão de fulano e ciclano, cai nos pés dele, não saia dos pés dele, pode me bater, pode fazer o que der, mas eu estou grudado nos pés dele, porque não é dele, só dele que vem a bênção. Jesus pega Pedro e na turma, Pedro chega lá e fala assim, o senhor falou duro, o senhor quer? Você quer também? Pedro? Ele falou assim, não, senhor, não vou, eu vou ficar agarrado no senhor. Por quê? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Mas melhor chegou uma pessoa, falou de vida eterna. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, pastor Ronaldo, eu estou frequentando agora o Espiritismo. E eu falei, o que você faz? Eu falei assim, eu tenho, o meu Deus lá é o Zé Pilintra e a Pomba Gira. E eu falei, é mesmo? Ela falou, é. E ele, pastor, ele me dá tudo que eu quero. Eu falei, rapaz, é. Eu falei, moça, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Mas, ele te falou alguma coisa sobre vida eterna? Ela disse, que negócio de vida eterna, pastor? Essas coisas aí não fala lá não. Eu falei, minha amiga, essa proposta o meu Jesus também recebeu. O diabo apareceu para ele lá, mostrou a glória, o reino do mundo e disse aí, de tudo isso eu só quero uma coisa, que você fique nos meus pés, só me adorando. Agora eu quero perguntar, o diabo pode fazer isso, minha filha? Agora, eu quero te perguntar uma coisa, e vida eterna? Ele prometeu? Não, pastor, lá nós não queremos, nós queremos a reencarnação.
Aí ele, então, me explica também, cara. Agora eu quero aprender mais. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, me explica uma coisa, como que é esse negócio de reencarnação? Mas eu fiz, né, irmão, para ela me explicar, né? Eu já sabia. Ela falou assim, tem que morrer o fulano para nascer o fulano. Eu falei, você não acha que essa tese é furada não, moça? Eu falei, por quê, pastor? Não, porque se nós acreditássemos nessa tese, aí só ia ter Adão e Adão e Adão. Ia morrer Adão para nascer Adão, morrer Eva para nascer outra Eva. Eu falei, ia continuar essa cantinha. A mesma coisa, não é mais fácil nós acreditar que o Deus Todo-Poderoso criou o céu e criou os animais e colocou o Espírito em cada um? É Deus. Agora me responde uma coisa, eu falei para ela. Hoje, hoje não tem celular na mão, você pode pesquisar hoje. Hoje nós temos 8 bilhões, 275 mil pessoas no mundo. 8 bilhões. Eu perguntei, e essa tese aí? Onde vai parar? Porque se for um negócio de morrer, só está restando morrer. E cadê? Vai quanta gente? Eu falei, mas eu creio no Deus que Ele dá vida. Aleluia. A Bíblia diz que é Ele quem dá vida, é Ele quem gera, é Ele quem faz. É Ele que. A Bíblia diz que é Ele que abre a madre e fecha a madre. A Bíblia diz que por amor a Raquel, irmão, por amor a Lia, Deus fechou a madre de Raquel. Para quê? Para que ela tivesse filho e Jacó amasse a Raquel, porque ela é desprezada. E Deus sempre vai para o lado do desprezado, daquele que não pode, daquele que não é, daquele que não tem. E nós estamos aqui porque Jesus veio para a igreja, porque nós Deus, nós não temos ninguém. Jesus, vocês têm a mim, ame a mim como seu Pai, e eu te guardo. Aleluia. Aí eu falei para ela assim, mas e aí? Eu falei, vida eterna. Eu falei, então minha filha, pode pular fora, que eu quero um lugar que vai me levar para a vida eterna de Jesus. Por isso que eu disse aqui, irmãos, eu li aqui, ó, que importa que você fique vivo, eu vou chegar lá, tá? Aí, irmãos, quando chegou, pastor, e o amor ágape, aí esse aí foi onde que Pedro se entristece. Pode ler lá, irmão, pode ler. E a Bíblia diz que ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu, pastor Ronaldo? Sabe por quê, irmãos? Porque ele chegou lá e Jesus falou, Pedro, agape em mim? Você me ama mesmo que eu não te amo? Isso que é duro, irmão. É isso aí. A Bíblia diz, sim, que adianta você dizer que ama fulano e ciclano? É fácil dizer que ama aqueles que te amam, mas ame aqueles que vos odeiam, aqueles que vos maltratam, aqueles que vos desprezam. Isso eu digo para vocês, ame. Porque amar, irmãos, o meu irmão, amar aquele que está me batendo nas minhas costas, amar aquele que está me ajudando, eu vou amar mesmo. Agora ame aquele, porque aí Jesus disse, aí vocês vão ver que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Aí vocês vão mostrar os verdadeiros cristãos. Porque, irmão, antigamente assim, se pisar no meu pé aqui, eu sou convertido, mas meu braço não, meu pé não, irmão, tem que se converter tudo, porque lá no céu não entra essas coisas não. Lá no céu ou entra e convertido, não entra. A Bíblia diz que no livro de Coríntios que a nossa é o corpo. E o corpo tem que estar junto. Pastor, se olhou feio para mim, eu já retruco mesmo. Se me xingar, eu já vou. Se ele vem com 5, eu vou com 10. Comigo é assim. Que crente que nós somos, irmão. O mundo é assim. Foi a leitura que nós fez aqui, ó. Né? Não é mesmo? Que Deus criou o ímpio para o dia, né? E na minha casa não fica. Foi a leitura. E, pastor, não, irmão, a Bíblia diz: se te pedir a capa, dá a túnica junto. Se te mandar dar uma milha, anda 2. Está escrito, irmão. Porque é fácil, pastor, não é? Amar, respeitar, tratar bem. Isso é nossa obrigação como servo e exemplo do Senhor Jesus. Pastor, o senhor faz isso, irmão. Um dia eu estava jejuando e os irmãos sabem que eu entregava panfleto na rua. E aí eu estava descendo ali na rodoviária, né? E tinha uma mulher que tinha uma loja e o restaurante era do lado, que era de frente com o Banco do Brasil, que antigamente tinha, hoje não tem mais, que era uma mineirinha, né? E eu ia descendo ali. E eu trazia o povo para o restaurante, aproveitava e a loja era abençoada. E o rapaz chegou, um casal parou e falou: moço, onde que fica a rodoviária? Ali na esquina, depois do Banco do Brasil. Ele perguntou assim, eu falei para ela assim, a rodoviária ali, apontei para lá, mas mostrei a rodoviária, para quê? Uma mulher estava de pé na porta, já começou a me xingar. Você fala que é pastor, mas é um pastor coisa nenhuma, você é um sem vergonha. A preta está sua, o teu estava regiando.
Cheguei lá e eu falei assim, a senhora está falando comigo? É, com você mesmo, seu sem vergonha. Aí eu falei assim, o que eu fiz para a senhora estar brava? Ela falou, você está tirando o povo daqui, levando lá. Eu falei assim, senhora, eu estava explicando a rodoviária para ela, para a pessoa. Eu estava tirando aqui, eu trago o povo para cá. Aí eu falei, mas se a senhora acha que eu errei, me perdoe. Ela caiu sentada, irmão, chorando, dizendo, moço, eu estou tão aflita, não sei o que. Eu falei, eu sei que não era ela, era o capeta. Quando eu estendi a mão, o capeta saiu dela, ela ficou sozinha. Você entendeu, irmão? Quem quer? Sabe por que o Satanás, ele quer que quando a pessoa fala mais, você fala 3, 4, mas ele não quer que nós peçamos perdão. Outra coisa, eu estava conversando aqui, irmão, aquele que guarda mágoa, a Bíblia diz que a mágoa é como um câncer que corrói, que mata, que destrói, a pessoa morre, mas é tão gostoso, como Jesus disse, se te fizer pecar contra ti, não é uma vez, 2 vezes, não é 70 vezes 7, perdoe ele, 400 e poucas, aí faz a conta aí, perdoe, quando, pastor? Como que você vai pedir perdão? Vamos supor, eu pisei no pé do Emerson, né? Aí você fala, pastor, ô Emerson, me perdoe. Aí eu estou indo lá para o Emerson falou aquele negócio para mim, né? Ele não podia ter falado isso. Não, coloca o Emerson de novo na minha frente, na minha visão assim, ô Emerson, me perdoe. Aí vem, de novo vem aquele pensamento, ó, o Emerson me xingou. Aí você põe de novo, Emerson, me perdoe. Irmão, sabe por quê? Porque o perdão, irmão, é saúde para a alma. Você sabia? O perdão, ele alegra a alma, você fica feliz e não vive doente. Mas aquele que guarda a mágoa, a Bíblia diz que ele vive doente. Então, irmãos, pastor, aí quando Pedro chega e fala para Pedro, Jesus fala, Pedro, agape em mim, tu me amas, mesmo que eu não te ame, porque essa é a palavra. Por isso que ele ficou triste, que ele achou que Jesus não amava mais ele, porque ele tinha negado ele. Aí ele disse, Senhor, tu sabe que eu te amo, e eu quero dizer isso para você, irmãos. E agora, pastor Ronaldo, agora é aqui, ó, voltando aqui. Aí ele falou, Senhor, e ele? Aí ele voltou para João. Aí João disse, não se preocupa não, Pedro, se eu quero que quando eu voltar ele esteja vivo. Mas aí, irmão, você já pensou nesse negócio aqui? Já? Já pensou? Como que Jesus fez João estava vivo? Jesus não voltou ainda e João já morreu. E agora? A Bíblia não está certa? Não, irmão, está certo. A Bíblia diz que Jesus volta e João não morre. Ó. Pegaram João, olha bem o que eu vou dizer para vocês. Pegaram João e prenderam João para ser morto. E depois Pedro primeiro, depois João. Mas quando levaram João, pegaram ele porque ele tinha que parar com o evangelho. Irmão, hoje, irmão, nós estamos vivendo os dias de bênção. Nós estamos vivendo dias de maravilha. Nós estamos achando que está ruim. E no tempo dos apóstolos, para tu ver. Pegaram João por causa da pregação do evangelho e levaram ele para a praça. E disse para ele, se João, ele disse para João, pega ele, nós vamos mostrar se o Deus dele é verdadeiro mesmo. Levaram João para a praça. Porque se nós matamos os líderes, os povos vão embora. Levaram João, a história conta que encheram o tacho, irmão, e colocaram na praça. E colocaram fogo, esquentaram o óleo fervendo. E ele disse assim, nós vamos matar João. E diz que quando, a história conta, que diz que quando eles pegaram João, que desceram dentro do tacho, fervendo, um anjo veio antes e esfriou o tacho, ele entrou de óleo, só saiu ungido, mais lá. Irmão, com crente, quando tem de promessa de Deus, não morre antes do tempo, rapaz. Fique tranquilo, irmão. Pode Satanás dizer que você vai morrer, vai acabar, é mentira dele. Porque Jesus disse, que importa que ele fique até que eu venha. Só precisa o que, pastor? Nada é glorificar ele. Não fica triste não. Agora é o Senhor. Agradece a ele. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa semana. Obrigado por tudo, Deus. Glória a Deus. E a gente pensa, irmão, que nós faz alguma coisa, faz nada, querido. Aleluia. É ele que faz. Aí ele chega, irmão, que importa? Aí tiraram João. E quando ele tira o João, ele leva João e coloca João lá e ali. Pastor, mas ele não morreu? Não. Tramaram o outro. Falou, não, vai matar ele? Nós vamos jogar ele lá, num lugar lá que ele não consegue sair mais. Aí quando ele está lá, quem que aparece para ele?
Quem que aparece para ele? Foi um único, irmãos, que viu Jesus em glória. Foi João. A Bíblia diz que Jesus lá, aí entra o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, no capítulo, começando do 1 até o 2, até o 3. Irmãos, eu vou falar só um negócio aqui, porque o povo às vezes fala assim, que Jesus foi do inferno e tomou a morte de Satanás, a chave de Satanás lá do inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. Isso é conversa. Eu não achei na Bíblia. O que eu achei na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1 e 17, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu que controlo. Por que, pastor? Não, porque se fosse assim, quando ele foi ressuscitar Lázaro, Marta e Maria chegaram lá e Marta pergunta: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Marta, ele ia ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele ia ressuscitar, mas no último dia. Então Jesus dizia assim: Marta, espera aí, que eu vou tomar a chave lá da morte e do inferno, depois eu volto para tirar Lázaro. Não, ele não disse isso, ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto e crê em mim viverá, e quem vive e crê nunca mais morrerá. Morrer vida eterna, não é coisa, é certeza. Jesus tem tudo. E aqui, quando ele volta, querido, aqui ó, olha bem, quando ele volta aí, ele chega lá, Jesus pega, e quando Jesus chega lá, João está lá, irmão, quem sabe nós dávamos uma noite igual essa aqui? Eu não sei. A Bíblia diz que João estava lá, e João buscava Deus lá na ilha de Pátimo, preso, às vezes até pensando, e a Bíblia diz que de repente, ele vê um ser que se aproxima. Que coisa maravilhosa. Esse é o noivo. Segura aí que eu já vou passar, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, não se iluda, porque a pessoa perguntou para mim: Pastor Ronaldo, como que nós faz para nós saber a diferença daqueles que são e os que não são? E eu disse: não se iluda, porque a noiva é 10. Nós estamos falando de noivo, lembra que eu comecei falando de noivo? É 10. É ou não é? 5 prudentes e 5 loucas. É a Bíblia que diz, não é o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, qual é a diferença? Irmão, não é pela multidão que mede ninguém. Aquela igreja está cheia, está lotada, Deus está lá. Às vezes não, meu irmão. O forró está cheio, o show está cheio, né? O cinema está cheio, e Deus às vezes não está lá. Pastor, mas qual é a diferença? Eu vou mostrar para você qual é a diferença. A diferença é a unção. Porque Jesus disse ou não disse? Jesus falou 5 loucas e 5 prudentes. Por que aquela louca? Porque não tinha o ausente, não tinha unção. E não ter tudo bonitinho. Eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja está tudo assim. Mas se ela tem unção, lá é a bênção de Deus. É a unção que faz a diferença. Pastor, não, mas irmão, o shopping é tudo organizadinho. Tem estacionamento, você chega lá, até tem lugar que até eles pegam a chave do seu carro para ir em restaurante. Quem já foi em restaurante chegando sabe, o meu irmão era manobrista, chegava lá, parava o carro na porta, dava a chave para o manobrista, ele vai lá, você não se preocupa nada, salinha das crianças, tudo organizado perfeitamente. Mas quando você fala assim, qual é, pastor? Não, o povo que só às vezes é aqueles que têm a unção, que tem o azeite, e as pessoas estão confundindo isso, irmão. E estão achando que tudo pode hoje, estão jogando tudo para lá. Pastor Ronaldo, isso pode, aquilo pode, mas eu não sei se pode entrar no céu, porque Jesus vai vir buscar um povo zeloso, especial e de boas obras, um povo de exemplo, um povo de caráter. Pastor Ronaldo, eu posso ficar enrolando um ou outro, eu posso ficar fazendo isso e aquilo? Não. Pastor Ronaldo, o que a Bíblia diz? Mas a Bíblia diz que é para nós examinar nós mesmos. Ela fala. Examinai para depois você examine a você mesmo. E depois você toma a Santa Ceia. É ou não é? Mas como que eu vou examinar a mim mesmo? Você faz uma análise na sua vida. E veja se você... Mas eu vou analisar por quê, Pastor Ronaldo? Pela parede? Por esse, por aquilo? Não, é pela Bíblia, irmãos. E a Bíblia diz o livro de Gálatas. Lá está a receita inteirinha. Pode ver. Gálatas capítulo 5 e versículo 18. Pode ler lá.
Do 1 ao 18, você vai ler lá. Pode ler para você ver. Lá passa a lista. Eu falei de briga, falei de diferença. Eu falei de confusão, roubo, facções, heresias, mentira. Pastor, mas até mentira. Foi Jesus disse. Jesus disse assim: vocês falam que vocês é filho de Abraão, vocês é filho do diabo. Porque o seu pai é o diabo que mente desde a antiguidade. Foi Jesus que disse, não, pastor Ronaldo disse, não. Se ele é o pai, quando você mente, irmão, você nega a você mesmo. Você nega quem você é. E nós não podemos negar a nossa identidade. Os apóstolos morriam, mas ele dizia: eu sou cristão, eu sou o servo de Jesus, eu honro a Jesus, e morria ali, mas não negava. Pastor, e o que mais? Lê lá para você ver. Lê o livro de Gálatas e mostra para você como você vai chegar no céu. E depois, pastor Ronaldo, você vê o livro de Gálatas, capítulo 23 em diante, do 18 ao 23. Gozo, paz, longanimidade, bondade, temperança. Contra estas coisas não há lei. E o 18, pastores, que cometem as coisas: briga, dissensões, adultério, fornicação, prostituição. Essas coisas que acontecem, os que cometem, não é o pastor Ronaldo que está falando não, viu, irmãos? Os que cometem tal coisa não herdará o reino de Deus. Até o sangue. O livro de Gálatas fala. Fala, pastor, fala. Tem gente que come sangue e não sabe, irmão, que é pecado. Não sabe. O que é o sangue, pastor? Aquele chouriço. Aquilo ali a Bíblia é contra, irmão. É pecado. O sangue sufoca, o frango, a galinha sufocada. Pastor, carne de porco. A carne de porco hoje, irmão, já variou. Porque naquela época Deus proibiu por causa que ele tinha bactéria, muitas coisas para ficar doente. Mas hoje, você pode ver que até os antigos falavam assim: ó, você está com ferida aí, não come carne de porco não, porque é rançosa. Era ou não era? Então Deus proibiu para o bem nosso, querido, para o próprio bem, para nós não andar doente. E hoje, irmão, como eu disse para você, as doenças que estão hoje, a depressão, as coisas, tudo, são coisas por causa que nós estamos se alimentando mal. Não estamos se alimentando uma palavra, um alimento puro, limpo, que vem de Deus, que é a palavra do Senhor. Ela sim é um alimento que leva nós à terra. Pastor, mas igual eu disse para vocês, porque há muitos doentes e muitos que já morreram, porque não decidiram o corpo do Senhor e a Santa Ceia. E agora, pastor, nós queremos ir para o céu. Então, entre pela Bíblia. Ele disse assim: os que cometem tal coisa não, está escrito, irmão, não é o pastor Ronaldo, não herdará o reino de Deus. E Jesus está dizendo para você: Pedro, agape em mim, você me ama, mesmo que eu não te amo, você largaria tudo que não me agrada, mesmo que eu não te amo? Claro, irmão, que Jesus te ama é uma montagem que eu estou fazendo aqui. Mas Ele amou nós de tal maneira, diz a Bíblia, no livro de João 3. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, meu conselho hoje, e eu disse para você, e depois, pastor Naldo, você quer ficar vivo para sempre, até que Jesus volte? Fique com o Senhor Jesus. Ame a Ele acima de tudo. E aí quando João está lá pensando assim, irmãos, João estava pensando assim: será que Jesus está comigo? Mas às vezes a gente não pensa. Será que eu estou passando por essa prova? O Senhor não me abandonou? Mas é na hora mais difícil que João estava, Jesus chega lá. E a Bíblia diz assim: eu ouvi uma voz que me falava por trás de mim. Quando eu virei, me parava ver quem falava comigo. Eita glória, esse é o noivo que nós vamos encontrar. Não é um Jesusinho fraco não, irmão, que o povo está pregando por aí. Nós cremos num Jesus poderoso, Jesus forte. O médico fala assim: o meu irmão, pastor, o médico desenganou, não tem mais. Eu falei: você está crendo médico, médico? Crendo no Senhor Jesus. Eu vi um testemunho, irmão, que o rapaz caiu, não vou contar os punhos, que o rapaz caiu, quebrou a coluna, e Deus falou para ele que ele ia levantar e pular, e o médico falou assim: eu não acredito, você nunca vai ver, você vai ficar pro resto da vida aí. E ele falou: não, eu acredito. E no dia que o médico foi fazer a cirurgia dele, Jesus fez ele pular da cama, o médico aceitou Jesus, o pessoal aceitou Jesus, porque o nosso Jesus ainda é real, igreja. Eu creio ainda no poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando ele virou, ele disse assim:
desse, quem era? Olha. E eu vi, e o seu rosto brilhava como o sol, suas vestes brancas, reluzentes, e o seu sapato, eita, parecia um sapato do gão, brilhava. E eu caí, irmão, pensa bem, eu caí aos seus pés como morto. Eu assisti um filme, pastor Marcelo, feliz de ver você aqui, e Carol, eu assisti assim, na época minha, não era crente não, na época que tinha os Beatles, os John Lennon, aquele povo ali, e tinha um filme na Casa de Mulher, quando eles chegaram, que elas conseguiram pegar o ingresso e entraram para ver John Lennon, elas desmaiavam. E teve uma lá, quando falou assim, acho que estava começando a série, ele falou, sou fulano, quando ela estava perto do cara famoso, ela desmaiou. Eu falei, mas que povo bom, papai, nós tem Jesus que é dono do céu, da terra, nós não vai. João desmaiou. Quando ele olhou e viu Jesus, a Bíblia dizia, eu caí aos teus pés como morto, desmaiado, rapaz. Não. Ei, irmão, você já imaginou Jesus descendo aqui, assim, ó, em glória e poder, e você ia sair saltando, pulando, dando glória, sapateando e assim, Jesus, é o Senhor Jesus que está vindo. Ei, Jesus está aqui nessa noite, igreja. Por que, pastor? Jesus está aqui, eu estarei, se a promessa dele, não, eu estarei convosco todos os dias, até o final do século. Ei, Jesus está aqui, ele pega a tua bênção, toma posse da tua vitória. Ele é maravilhoso. Irmão, se nós crer, se nós fossemos agir só porque nós vemos, que adianta? A Bíblia diz, bem-aventurados foram os que não viram e creram. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu fiz um negócio essa semana, não vou contar a coisa que eu fiz não. E eu falei assim, eu profetizei. Eu falei, amanhã, isso era sexta, pro sábado, amanhã vai acontecer isso. E fui embora. E não é que no outro dia aconteceu? No sábado aconteceu. E eu falei, determinei, irmão, pela fé. Pastor, isso é doideira? É fé, irmão. Fé é certeza daquilo que você não vê, mas é a certeza do que se espera. Põe a tua fé em ação, meu irmão. Diga para o Satanás, ele é fraco. Diga para a doença, você é derrotada. Diga para o desemprego, as portas estão fechadas, meu Deus vai escancarar. Diga para a tua empresa, o Senhor Jesus me prometeu, e eu creio, e eu vou embora com a minha vitória nessa noite. Deus abençoe, obrigado, irmão. Mas não peça a você. Glória a Deus, Deus abençoe, né?